Olá, tudo bem? Meus queridos alunos, meus amados alunos, eu tenho recebido algumas perguntas ah, aqui no Instagram, né, via direct. Aliás, eu recebo muitas perguntas e tento respondê-las assim que eu consigo, né? Espero ajudá-los. Mas tem uma que é especial. É sobre o estado de coisas inconstitucional. Teve uma pergunta de alunos carinhosos, para falar, Tati, mas eu queria saber o que ele é. Eu queria entender um pouco mais sobre o estado de coisa inconstitucional. Me sinto desconfortável com ele, com a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, com balizas, perguntas muitas vezes muito profundas sobre o próprio Instituto. E dá para nós falarmos por 4 horas só sobre o SCI, sem dúvida. Mas, como o Instagram limita o meu tempo e nós não podemos ainda fazer uma aula presencial, eu separei aqui para você algumas breves palavras sobre o estado de coisas inconstitucional. E nos comentários eu vou colocar as premissas que eu estabeleci e fontes para você também procurar. Se você está aqui e você estuda para concurso público, muita atenção. Vamos lá. Magistratura e Defensoria Pública. Olho no lance. Estudo do estado de coisa inconstitucional, não só para a primeira fase, o que os meus amigos futuros promotores e futuros delegados também deverão observar, sem dúvida. Não é um estudo que tem que ser separado de uma ou de outra matéria, mas você que vem para Magis, você que será o futuro defensor, você tem que ter um seu texto para dissertar numa segunda fase sobre o estado de coisa inconstitucional e também na prova oral. Não é verdade que você vai chegar lá? Então, meus amigos, sem mais delongas, eu quis estabelecer aqui rapidinho alguns parâmetros, algumas bases desse estudo do SCI, e eu separei em 5 grupos. O primeiro grupo é a origem do estado de coisa inconstitucional. Bom, pesquisas vai, pesquisas vêm, e de forma quase que unânime, pelo menos com este nome, estado de coisa inconstitucional, de fato nós temos a origem dele, do Instituto, na Corte Colombiana, na Corte Constitucional Colombiana, vamos colocar assim, como equivalente ao nosso STF. Em alguns processos, não são poucos, não, mas enfim. E eu separei 3 grandes processos. O Lindsay Case, que é de 97, que é a sentença de 559 de 97, quando se aplicou o estado de coisas inconstitucionais, de coisa inconstitucional, para garantir direitos previdenciários e direito à saúde a professores colombianos. Pega aí já uma ideia. Já vou falar para você o conceito, mas pega que eu estou falando de direito previdenciário e de direito à saúde, então eu estou falando de um ramo muito específico de direitos fundamentais, que são os direitos fundamentais sociais, prestacionais, e não estou falando para uma pessoa, eu não estou falando por um grupo, muito menos um grupo mínimo, eu estou falando para todos os professores colombianos, né? Uma segunda sentença, em 98, que eu também pude pesquisar e confirmar, foi a sentença no qual aplica o estado de coisa inconstitucional para situações nas penitenciárias colombianas, mas em 2 em especial. A penitenciária de Medellín e a penitenciária de Bogotá. E ainda, um caso que me chamou muita atenção foi o estado de coisa inconstitucional aplicado em 2004, numa sentença relacionada ao deslocamento forçado de pessoas por violência de grupos armados, as Farc, né? O deslocamento forçado de pessoas, assim como o desaparecimento forçado de pessoas, é um tema que, em termos de direitos humanos, puxando um pouquinho para o estudo de direitos humanos, é objeto das cortes latino-americanas e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, haja vista que agora eu estou falando, direito à moradia, direito à segurança pública. Você ter que se deslocar da sua comunidade diante do tráfico, por exemplo, né?
diante da falta de segurança pública naquela comunidade. Então perceba que há uma identidade, há várias identidades nos casos. Há uma identidade de omissão estatal, a gente vai ver que não é qualquer omissão. Há uma identidade de um direito fundamental social sistematicamente violado, né? Uma violação muito mais profunda, que não basta tutela, uma decisão, uma sentença judicial para interpretar-se a Constituição. Mas acontece o seguinte, meus amigos, a realidade colombiana não é a realidade brasileira. Salvo engano, a Constituição colombiana data de 1991. Eles têm uma outra história constitucional, um outro estudo do direito constitucional nas suas faculdades e, enfim, nos seus campos. E nós temos uma história constitucional própria, né? E muitas vezes nós importamos institutos, na grande maioria das vezes da própria Europa, então nós importamos estudos eurocentrados, mas chega aqui, nós precisamos entender a nossa realidade. A verdade é esta. Bom, no Brasil, ainda falando um pouquinho sobre a origem, porque nós vamos precisar compatibilizar o Instituto, nós temos a aplicação na DPF, arguição, descumprimento de preceito fundamental. Então, veja, uma aplicação em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a DPF, por mais que ela tenha um caráter subsidiário, diferente das outras ações, ela fala, né, a tutela dela é muito específica com relação a preceitos fundamentais, então ela é um controle concentrado de constitucionalidade, mas ela tem características próprias que aproximam muito este controle de também uma atuação um pouco mais juizativa do poder judiciário. Esse é momento para uma outra aula insta, né? Para um outro momento. Mas foi aplicado na DPF 347, ainda em julgamento de medida cautelar, né? Nós não temos o mérito da ADPF ainda. Tô aqui falando com você, 2020, o dia que eu tô gravando é agosto, é final de agosto, tá? De 2020 e não tem ainda um julgamento, tá bom? E ela foi aplicada, no nosso caso, para a situação do sistema penitenciário brasileiro, como eu falei para você, sem discussão, aprofundar uma discussão penal, processual penal. O fundamento filosófico, porque todo instituto ele tem que ter um fundamento social, político, filosófico de aplicação. Direito não é uma ciência, ou ainda que não seja ciência, né? Enfim, o direito não é um estudo à parte do que acontece na sociedade, pelo amor de Deus, e nem da filosofia. Então, o fundamento filosófico aqui trazido, são vários, mas o que me conquistou mais foi com base na teoria do John Rawls, né, no livro dele, Uma Teoria de Justiça, onde o Rawls começa a falar de uma ideia de um mínimo existencial e da possibilidade do judicial review diante da inexistência desse mínimo judicial, que numa tradução literal seria uma filosofia político-liberal igualitária, né? Onde a gente tenta unir a ideia do liberalismo a uma ideia de igualdade. Enfim, tentativas que estamos fazendo ao longo do final do século XX e agora ainda no início do século XXI. Muito que bem. Mas o conceito. O que é o conceito? Eu sei que está aqui escritinho para você, mas o que é o conceito? O estado de coisas inconstitucionais, meus amigos, nada mais é do que um mecanismo. Ele é um mecanismo jurídico, não puramente jurídico, mas é um mecanismo jurídico que reconhece que existe uma questão naquele estado que esvazia por completo a dimensão objetiva de um direito fundamental. E você sabe que a função das constituições contemporâneas é a concretização desses direitos fundamentais. Então, o estado de coisa inconstitucional, nós afirmamos que ele é um mecanismo. Por quê? Porque justamente por ter essa ideia de meio que o judiciário não isoladamente, seguirá para a solução
desse esvaziamento de uma dimensão objetiva de um direito fundamental, em especial pelas nossas pesquisas, pela verificação que nós temos aqui dos direitos fundamentais de segunda geração, os prestacionais, né, que exigem um fazer do Estado. Tá? Tem uma decisão muito próxima também no Peru sobre a aplicação do estado de coisa inconstitucional, ainda que não tenha tido a relevância e o nome como se deu em Colômbia e aqui no Brasil. E aí eu botei para você, quando que resta configurado o estado de coisa inconstitucional? Palavras da própria DPF, relatoria do ministro Marco Aurélio. Ele resta configurado quando eu tenho as seguintes situações cumulativas: violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar essa conjuntura de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, transgressões a exigir uma atuação não apenas de um único órgão ou de uma única função do poder, mas das três funções das três funções, né, do poder, e também dos entes federativos, não apenas do ente federativo União, mas dos estados, também do Distrito Federal e, por que não, em alguns pontos, dos municípios, tá? Então, perceba que quando eu falo no conceito, quando eu falo nas características dele, né, quando ele resta configurado, eu falei elementos aqui extremamente normativos, extremamente abertos. Por quê? Devido à estrutura da nossa Constituição. Então, meus amores, será necessário nós concretizarmos essa ideia que eu falei para você do que é o estado de coisa inconstitucional e as premissas os quais eles se aplicam. Claro que isso tem que passar pelo filtro do juiz, mas isso passa por um estudo daquele tema que a gente está adiando e não podemos mais, que é a hermenêutica constitucional e a interpretação constitucional. Mas veja você, necessário entender a hermenêutica que a Constituição traz e os métodos de interpretação, principalmente os métodos contemporâneos, mas entender quais dos métodos eu irei aplicar, porque os métodos contemporâneos não necessariamente conversam entre si, né? Então, aqui demanda, de novo, um estudo mais profundo pelo próprio julgador, para que ele consiga alcançar o que se fala sobre essas características do estado de coisa inconstitucional. Por isso, depois da origem e depois do conceito, eu separei para você o terceiro grupo, que é o âmbito de aplicação. O estado de coisa inconstitucional, ele envolve quais institutos que eu estudo no direito constitucional? A hermenêutica constitucional, botei aqui. Os direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais sociais e os direitos fundamentais econômicos, sociais e econômicos, estão intrinsecamente ligados. Então, eu estou falando, sim, aqui do artigo 6º, do artigo 170 da Constituição. Ele envolve a concretização de políticas públicas. Política pública não é um conceito nosso, não é um conceito do direito. Não é verdade? É um conceito lá da ciência política, é um conceito próprio voltado para o legislador e para o executivo. Ele é no âmbito da administração, é o âmbito de qual o administrador irá realizar essa política pública, mas pautada por uma agenda previamente elaborada pelo Poder Executivo, eleito para isso. O estado de coisa inconstitucional, ele também envolve intrinsecamente, né, acho que de primeiro momento, a ideia da omissão inconstitucional. A omissão inconstitucional aqui não é um descumprir da Constituição, como se isso fosse menor, não é. Mas é uma omissão inconstitucional reiterada, persistente e sem que haja nenhuma atividade por parte das outras funções para resolver essa omissão inconstitucional. E ele vai desaguar, por fim, em dois outros grandes ramos de aplicação do direito constitucional, que é objeto do nosso estudo odierno. Quais são eles? O ativismo judicial estrutural e os diálogos institucionais.
Quando eu falo ativismo judicial, você nem espera eu falar estrutural. Muitas vezes você quer jogar água benta em mim. Calma, calma. Nós precisamos entender que esse ativismo judicial estrutural, sim, é um ativismo, é oriundo em parte da judicialização da política, não se confunde com ela, mas ele só é legítimo, ou ele só seria legítimo, já que a gente está falando aqui em tese, ele só seria legítimo se pautado no diálogo institucional, ou seja, se pautado numa ideia de democracia, seja participativa ou seja deliberativa, na qual o poder judiciário ele não toma nenhuma decisão sozinho e muito menos ele relega a ele a função de política pública, mas num diálogo com as outras instituições, tá? E aí, a quarta premissa que eu trouxe para você desse estado de coisa inconstitucional seriam os requisitos para sua aplicação que estão no próprio conceito. Então, eu tenho uma falha estrutural que exige a atuação conjunta das três funções do poder ou dos três poderes, como você queira falar. Eu tenho uma omissão estatal prolongada e injustificada, a violação massiva, sistemática e contínua a direitos fundamentais, mas são direitos fundamentais não de uma pessoa ou de um grupo muito específico, mas é um expressivo número de pessoas. E uma aplicação excepcional do estado de coisas inconstitucionais. Ele se uniria na nossa Constituição a elementos excepcionais como a intervenção, como o estado de defesa, como o estado de sítio. Né? Veja que são elementos para resolver crises constitucionais. Inclusive, José Afonso da Silva os define como normas de crises constitucionais. Então, o estado de coisa inconstitucional uniria-se a eles diante de uma excepcionalidade, também, por que não, de uma temporariedade. Tá? Então, nesse sentido, o André Joaquim Creu ele nos explica muito bem, que fala, olha, não cabe ao STF redesenhar uma política pública. Nem é esta a função dele, nem típica nem atípica, nem dele, nem de juiz algum. Mas sim, cabe a ele, neste caso, reafirmar a urgência da implementação de políticas públicas diante do Executivo e do Judiciário. Como o STF não dá, nem o STF, não nenhum órgão do Poder Judiciário, dá aconselhamento, mas dá uma decisão, então eles deveriam cumprir. Essa excepcionalidade do Instituto não impediria o reconhecimento dele em outras situações que não os presídios brasileiros. Mas veja o porquê da excepcionalidade. Porque se nós sentarmos no Brasil hoje e colocarmos no papel as questões que são inconstitucionais, os estados inconstitucionais, né? Estado inconstitucional de uma saúde, em época dessa expressão, né? Ideia de pandemia. O estado das situações das escolas públicas no Brasil. O estado de inconstitucionalidade das situações dos indígenas no Brasil. Enfim, se colocássemos no papel, o que nós mais teríamos seriam ilhas de inconstitucionalidade. Mas o que se quer mas eu tenho que aplicar o estado de coisa inconstitucional, essa medida excepcional para tudo? Será que não devem ser feitas outras ações antes de se chegar a ele? É o que se defende, né? E ainda a outra característica dele, outro pressuposto, seria a atuação de diversos órgãos em vários entes federativos. Por isso que se defende que esse Estado não poderia ser proclamado por nenhum juiz, ou mesmo por um tribunal de justiça ou um tribunal especializado, e apenas pelo STF. E caberia ao magistrado vinculado que estaria essa decisão apenas cumprir uma decisão, mas não partir do magistrado esta decisão, diante da excepcionalidade dele. O Carlos Campos, que tem um livro fantástico sobre o tema, ele explica pra gente o papel do juiz constitucional, né? Então a gente está aqui falando muito brevemente sobre um livro maravilhoso, tentando resumir aqui para você. Ele diz que o direito constitucional hoje
ele exige um juiz constitucional. E esse juiz constitucional, ele deve garantir essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais numa sociedade extremamente plural, que é a nossa, e democrática. Então, esse estado de coisa inconstitucional, ele será um mecanismo para promover esta solução que não deve ser dada apenas pelo judiciário, pelo contrário, deve ser dada em conjunto, porque, como eu disse, quando nós falamos, né, do âmbito onde ele está, é um diálogo institucional. Aplicar o estado de coisas inconstitucionais sem um ativismo judicial estrutural que congrega o diálogo institucional, o diálogo entre as instituições, entre os poderes, aí é desvirtuar o instituto, né? Então, esse ativismo judicial estrutural e esse diálogo entre as funções do poder junto na estrutura federativa brasileira deve ser utilizado, ou deveria ser utilizado, como o último recurso para a correção dessa violação sistêmica e generalizada dos direitos fundamentais. Prova, vamos pensar em prova agora. Prova de primeira fase, ele vai cobrar de você se é possível essa aplicação. É possível, teve a decisão em ADPF 347, em medida cautelar, você não vai discutir com o seu examinador em momento algum, muito menos nesse. E como eu falei para você, é possível sim, em tese, aplicar-se a outras situações que não a situação penitenciária, desde que obedecida essa excepcionalidade, desde que obedecidos os requisitos que ele traz para nós, né? Como eu falei para você, uma falha estrutural, omissão estatal prolongada, uma violação massiva e sistemática, não a um grupo, não a um direito, mas todo o sistema de direitos fundamentais e algo que exige a aplicação, a atuação de todos os órgãos e dos vários entes federativos que nós temos. Por fim, o quinto ponto eram as discussões. Óbvio que não temos que ter discussões, porque isso é democrático. Então, as discussões, eu separei 3, tá? Separei 3 específicas. Primeiro, vem cá. Se eu analisar a ambiguidade constitucional e o controle difuso, tema também para outro encontro que nós podemos fazer, né? Ambiguidade constitucional. Ou seja, direito constitucional está em toda parte. Nós não temos uma norma que não deva ser lida à luz do direito constitucional. Isso é ambiguidade constitucional. E nós temos o controle difuso como um grande controle democrático. Será que eu não desvirtuo o estado de coisa inconstitucional? Bom, a resposta trazida é que esse estado somente poderia ser declarado pelo STF diante da sua excepcionalidade. Uma segunda crítica ou discussão é o subjetivismo decisório. Peraí, há um subjetivismo decisório muito grande. Mas essa é a mesma crítica que a normatividade dos princípios nos traz há 50 anos. Para isso, para a resposta a corrigir a subjetividade seria o diálogo institucional, né? Quando, de fato, os poderes sentam, reúnem-se, decidem, conversam antes mesmo de que tenham uma decisão. E, por fim, né, o grande debate que você deve estar aí falando, não, ela não falou disso, eu vou falar agora, seria o estado de coisa inconstitucional fere a separação de poderes? Depende. Depende de quê, Tati? Bom, depende porque nós não podemos ler a separação de poderes como nós líamos em França em 1789. Se você chegar nessa ideia, o conceito é importante, é necessário, é próprio de uma democracia, sem separação de poderes, eu não acredito, de fato, que haja uma ideia democrática, mas hoje nós precisamos entender a separação de poderes também como uma cooperação constitucional entre os poderes. E lembre-se, nós temos uma federação cooperativa. Então, quando nós pensamos que a separação de poderes, com a ideia do check and balance, com a ideia, né, que é a ideia fiscalizatória, com a ideia de suas funções típicas e atípicas, também, odiernamente, essa separação, ela abraça, ela congrega a definição de cooperação constitucional entre os poderes, ficaria mais fácil de entendermos como funcionaria esse diálogo entre eles. Tá bom?
Então, foi brevíssimas linhas. Vou deixar todas as fontes aqui para você ir lá fazer as suas pesquisas. Se você tiver dúvida, eu volto. Lembrando que aqui é um estudo, não é escrito em pedra, enfim, todo mundo pode mudar de ideia e eu também, tá bom? Mas por enquanto eu ainda sou uma defensora do SI com parcimônia, tá? Então até breve!